Para aqueles que não sabem, hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Se não fosse pelo ouvir a voz do Espírito Santo de um jovem de cerca de 17 ou 18 anos, eu não estaria aqui hoje. Foi um jovem que me apresentou a palavra de Deus, assim como ela é. Me mostrou na Bíblia. E por isso eu estou aqui. Então, assim, só lembrando, a palavra de Deus nunca volta vazia. Porque no início eu não queria ouvir, mas aquilo me perturbou. E eu me emociono quando eu falo nisso, porque assim como esse jovem que me apresentou a igreja, me apresentou a Bíblia, ele teve seus altos e baixos, né? Ele me apresentou a Bíblia, ao mesmo tempo ele me falou que talvez eu não encontrasse ele no céu. Eu fiquei, meu Deus, como? Ele me apresentando a verdade, como é que eu não vou encontrar ele no céu? E ele realmente, depois de um tempo, ele terminou se afastando de Deus, né? E depois ele se rebatizou para a honra e glória de Deus. E jovens, andem com Deus e vocês verão os frutos que isso pode trazer, os resultados. Nós estamos vendo a igreja hoje com os jovens, né? O ministério jovem mais forte. E quantas coisas estão acontecendo. E quantas pessoas conheceram a Deus através desses jovens. Então, andem com Deus. E a gente vai ver os resultados depois. Eles virão logo. Vamos cantar agora. Olho para a cruz. Em pé. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. A mim, a você. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de
Ainda de pé, vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, aqui está uma parte do Teu povo, reunida para Te adorar e glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor se faça aqui presente, possa estar ao lado de cada um que aqui se esforçou para vir à Tua santa casa, para Te prestar esse culto de adoração. Esteja com cada pessoa que aqui irá participar e também que possamos estar abertos à Tua palavra. Continua conosco, é o que nesse momento te pedimos. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Bom sábado, crianças. Não ouvi, bom sábado? Eu quero saber aqui quem conhece o personagem bíblico Daniel. Ih, tá fraco, hein? E quem sabe o nome dos 3 amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito bem. Então, hoje a historinha vai ser sobre o primeiro capítulo de Daniel. Lá no primeiro capítulo de Daniel, a gente vê o rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia. E o rei pede para trazer jovens de Israel. E aí, quando o rei pede para trazer esses jovens, vem 3 jovens, junto com um monte de outros jovens, 4 jovens, na verdade, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses 3 jovens chegam no palácio do rei. E quando eles chegam lá, o rei fala para eles comerem tudo da comida deles. Só que quando Daniel e os 3 amigos veem a mesa com aquelas comidas, eles veem que nem tudo aquilo naquela mesa eles podem comer. Porque tinham comidas que Deus não gostava que eles comessem e também que o pai e a mãe não tinham ensinado que eles deveriam comer. E aí, o que eles fazem? Eles falam, não vamos comer a comida. E vão para o cozinheiro e falam, olha, a gente não come essa comida. Você pode fazer para a gente comida saudável? E aí o cozinheiro, durante 10 dias, só oferece comidas saudáveis para Daniel e seus amigos. Abobrinha, berinjela, frutas, cenoura. E aí o cozinheiro resolve experimentá-lo durante 10 dias. E quando passa esses 10 dias, eles reúnem todos os jovens. E, para surpresa, Daniel e seus 3 amigos eram muito mais inteligentes, muito mais bonitos e, olha, muito mais fortes também, ó o braço, muito mais fortes. Então, toda vez que o papai e a mamãe fizerem uma comida para a gente, que a gente talvez não goste muito, mas eles sabem o que é bom, eles sabem o que é saudável. E se a gente quer ficar inteligente, forte, igual Daniel e seus 3 amigos, a gente deve comer. Ok? Então hoje e durante toda a vida, quando o papai e a mamãe derem a comida para vocês, vocês devem comer. Então vamos fechar os olhinhos para falar com Deus? Querido Deus, muito obrigada pelo papai e pela mamãe. Muito obrigada pelo alimento. Que não venha nos faltar e que aprendamos a comer as coisas saudáveis. As coisas, Senhor, que o Senhor nos deu. Esteja conosco durante esse sábado e durante toda a nossa vida. É que eu te peço e agradeço. Por Jesus, amém. E agora eu tenho um desenho aqui para vocês. Quero parabenizar todos aqueles que são jovens, não só na idade, mas a juventude ela envolve um estado mental, um estado de espírito mesmo. E eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja cheia de jovens. Amém? Quantos são jovens aí? Digam amém mais forte. Amém? Muito bem. Agora eu senti firmeza aí na juventude dessa igreja. Que Deus abençoe vocês. No mundo inteiro, diferentes fusos horários, mas, no entanto, a igreja no mundo inteiro está separando esse dia para esse ministério que tem sido tão abençoado. A maior parte da igreja adventista, cerca de 65%, 70% dos membros da igreja adventista são jovens. Então isso é muito bom porque nós temos aí a experiência dos adultos, mas nós temos também
ali a dinâmica, a força dos jovens. E quando junta essas duas forças, aí nós temos um exército muito forte, muito poderoso para o Senhor. Amém? Então hoje nós estamos começando uma semana especial de oração. É a Semana Santa, é a semana que nós separamos para meditar um pouco mais ainda no sacrifício de Cristo. E eu sempre aprendi uma coisa sobre semanas de oração. Semana de oração é a oportunidade que Deus nos dá de fazermos algo diferente na nossa vida espiritual. Se você quer alcançar resultados diferentes, você não pode fazer sempre a mesma coisa. Então a semana de oração é um desafio que Deus coloca em nossas mãos para que a gente possa mudar um pouco a nossa agenda e a nossa rotina, que é sair cedo, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa super cansado, descansar para começar tudo de novo no outro dia. A proposta de Deus para você nessa semana é um oásis no final da tarde e no início da noite. Você vai estar cansado, sobrecarregado, angustiado pelo trabalho, pela correria do dia a dia. E aí Deus te chama para um oásis aqui nesse lugar. Vai começar todas as noites, às 7h30 da noite, até às 8h30, 9 horas da noite, esse oásis. Ah, pastor, mas eu vou estar muito cansado, o trabalho vai estar me sugando muito. É por isso que Deus te propõe esse oásis. Porque você vai sair daqui fortalecido, edificado no Senhor. O conselho é que a gente possa meditar na vida de Cristo pelo menos 1 hora por dia, em especial nas suas horas finais. E nessa semana nós vamos meditar sobre a compaixão de Cristo por todo aquele contexto social em que ele vivia. O tema é compaixão, ou a paixão de Cristo é você. São temas que falam o nosso coração porque apresentam o grande amor de Deus por cada um de nós. Então esse é o desafio de Deus para você. Nós oramos durante mais de um mês por pelo menos 5 amigos. 5 pessoas que nós gostaríamos de ver essas pessoas não só na Semana Santa aqui, mas também um dia nas mansões celestiais quando Jesus voltar. Nós oramos por elas. Eu acredito que várias delas estão aqui nessa manhã. Pessoas que receberam oração, pessoas que receberam uma carta especial do seu amigo, obrigado, do seu amigo que orou por você. Então se você foi alvo de orações durante mais de um mês, agora você imagina se uma pessoa que é falha, é pecadora, ela pôde separar um mês da sua vida para orar diretamente por você. Você imagina o que Deus vai fazer na tua vida nessa semana. Eu faço um desafio para você. Venha a semana de oração e contemple as grandes obras que Deus vai realizar na vida de pessoas. A palavra de Deus nunca volta vazia e os milagres acontecem. Aqui nós temos apenas um modelo, um exemplo de uma cruz. Se essa cruz fosse apresentada no primeiro século, os cristãos do primeiro século ficariam completamente estarrecidos. Porque a cruz no primeiro século tinha um simbolismo assim extremamente radical. Era a pior das mortes. Se você andasse com a cruz pendurada no seu pescoço, no primeiro século, as pessoas iriam considerar você como um louco. Seria a mesma coisa que nos nossos dias alguém andasse com uma cadeira elétrica pendurada no seu colar. Você já imaginou isso? Símbolo de morte, símbolo de tortura, símbolo de caos. Essa era a cruz antes de Cristo. A cruz depois de Cristo tornou-se um símbolo de vitória. Hoje, se eu andar em qualquer lugar do mundo portando uma cruz na lapela do meu paletó, as pessoas saberão de imediato que se trata de um sacerdote cristão ou de alguém que tem o cristianismo no seu coração, tem Cristo no seu coração. A cruz universalmente tornou-se um símbolo de vitória. Agora, o que é impensável é como que um instrumento de tortura e morte, usado, inventado pelos fenícios, aperfeiçoado pelos romanos, algo tão cruel que um cidadão romano não poderia morrer numa cruz. Era um direito que ele tinha como cidadão romano, não ser executado em cruz. A pergunta é, como que um símbolo de tortura se torna um símbolo de fé? As pessoas de fé, elas passam em frente às igrejas que têm cruzes em suas fachadas e elas fazem uma reverência à cruz. É impressionante que nos cemitérios, o símbolo principal ali do cemitério é uma cruz. Mas a cruz não está ali como um símbolo de morte, ela está ali como um símbolo de vida. Alguém morreu na cruz, mas alguém ressuscitou depois de ter sido morto naquela cruz. Então quando você coloca uma cruz no cemitério, é porque a fé cristã te diz que a morte não vai ser uma prisão eterna, porque aquele que morreu naquela cruz que está lá no cemitério, venceu a morte.
E se Cristo venceu a morte, nós também podemos vencer pelo poder dele. Então a cruz, ela nos lembra tudo isso. Antes de Cristo, apenas um instrumento cruel de tortura. Depois de Cristo, um símbolo da vitória. Um símbolo que com as duas vigas, elas nos ilustram nitidamente o amor de Deus. Os braços da cruz, no sentido horizontal, a extensão do amor de Deus pela humanidade, capaz de cobrir toda a humanidade. A haste vertical, a extensão da nossa reverência àquele que deu tudo por nós. Então a cruz tem esse símbolo. A cruz, ela elimina barreiras religiosas. E nessa manhã eu estou falando aqui para a internet, pessoas ao redor do mundo que possam estar acessando a página da Igreja Central de Niterói, o site. Estou falando para pessoas aqui que não são membros da Igreja Adventista, mas gostam da palavra de Deus, gostam da igreja, aqui estão. A cruz, ela elimina barreiras culturais, barreiras étnicas, barreiras religiosas. Porque a cruz é um símbolo universal do preço que Deus pagou pela humanidade. Qual o seu valor? O seu valor é o salário péssimo que você recebe lá no teu trabalho? O seu valor é um elogio que o seu patrão pode te fazer, o teu marido ou alguém que você conhece? Às vezes a gente fica determinando o nosso valor pelo que as pessoas dizem de nós, ou pelo reconhecimento que temos em nosso trabalho, nos nossos estudos. Quer lembrar do teu valor? Lembre-se de 7 pontos da anatomia de Jesus, que foi atingido e que gotejava na cruz. Jesus teve suas mãos feridas, teve seus pés feridos, teve seu lado ferido, a sua fronte ferida. E o que mais me impressiona, sua anatomia gotejava sangue. Cada gota de sangue expressava o amor de Deus por você. Isaías 49, verso 16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. O profeta Isaías, 7 séculos antes de Jesus nascer, ele já havia profetizado algo extraordinário para toda a humanidade. 7 séculos antes, Isaías já tinha visto que um dia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo teria marcas nas mãos. Essas marcas nas mãos simbolizariam nomes. Nomes de pessoas que haviam existido, mas que estavam mortas na época. Nomes de pessoas do presente, primeiro século. E nomes de pessoas de todas as eras que viessem acreditar em Jesus por meio do seu sacrifício. Sabe o que mais me impressiona em Jesus? Nenhum líder das grandes religiões do mundo, eles fizeram as reivindicações que Jesus fez. Maomé jamais reivindicou ser Deus. Buda jamais reivindicou ser Deus. Os líderes da religião, das mais diversas religiões do planeta, jamais reivindicaram ser Deus. E seus túmulos estão ocupados com seus restos mortais. Jesus foi o único ser humano em sã consciência que disse ser Deus. E ele provou ser Deus com as suas ações. Hoje, até os mais céticos, até os mais críticos, eles não conseguem negar a existência de Cristo e sua historicidade. Cristo é um personagem real da história. As evidências de escritores não cristãos do primeiro século afirmam, além das evidências bíblicas, mas evidências de escritores não cristãos afirmam: o túmulo está vazio em Jerusalém. E se o túmulo está vazio, significa que a nossa esperança, ela pode estar viva hoje. Porque ele vive, diz um tradicional hino conhecido no mundo inteiro: posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Então, se Cristo está vivo, significa que nós poderemos também vencer o caos da morte um dia. Porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Quando eu olho para a cruz, eu não lembro mais de um símbolo de tortura, apesar de que ainda nos remete a isso, mas a morte de Jesus fez com que esse símbolo mudasse. Qual é a maior logomarca da história? A maior logomarca da história não é a logomarca da Nike ou do McDonald's, mas é a cruz, mais conhecida de todos os tempos. Na vida de cada ser humano existe um AC e um DC. Antes de Cristo e antes da cruz. Depois de Cristo e depois da cruz.
Antes de Cristo e antes da cruz, legalmente perdidos. Depois de Cristo, depois da cruz, legalmente salvos. É isso que a cruz me lembra. Um Deus que deixa o seu trono lá no céu, desce essa terra, é humilhado aqui, veste as nossas roupas, respira o ar que nós respiramos, porque Cristo preferiu ir à sepultura por nós do que passar a eternidade sem nós. Ele preferiu ir à sepultura por você do que passar a eternidade sem você. Você é importante. É por isso que a paixão de Cristo é você. Ele te ama. E se você veio aqui nessa manhã, quem sabe, sobrecarregado, angustiado, triste, preocupado com alguma situação que tirou a tua paz nessa semana, Ele diz: filho, eu te entrego a minha paz te dou, não a paz que o mundo dá. E a Bíblia diz: não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te dou a minha paz. Cada noite dessa semana nós vamos estar abrindo as páginas sagradas, nós vamos estar fazendo uma viagem no tempo e na história, e conhecendo um pouco mais da vida daquele homem que mudou a nossa história, mas mudou também a história do mundo. A pergunta é: e você? Está fazendo planos para passar essa semana na presença do Senhor? Eu queria que você, em 30 segundos, rasgasse o seu coração para Deus, abrisse ele. Nós temos vários pedidos, agradecimentos aqui na frente, vamos orar daqui um pouquinho. Mas eu queria que você tivesse o teu momento com Deus. E nesses segundos aí que você vai conversar com Deus, você dissesse assim: Deus, o Senhor sabe da minha agenda essa semana. O Senhor sabe que eu não, humanamente falando, não terei condições de estar aqui. Então diga para Deus que você não vem. Mas se por algum motivo você entender que é possível ajustar a tua agenda para estar também na agenda de Deus, inserido na agenda de Deus para essa semana, então diga: Deus, o Senhor sabe que vai ser difícil, mas eu vou ajustar a minha agenda para cumprir a tua agenda também. Se você vem, diga para Deus por que você vem. O que você está precisando de Deus? O que você está buscando? O que você está clamando ao Senhor, esperando dEle? Se você não vem, diga: Deus, eu não venho por esse motivo, eu não venho, Senhor. É o teu momento com Deus. Sabe por quê? Porque na agenda de Deus, eu acredito que essa semana Deus agendou desde toda a eternidade, porque Ele conhece o futuro, Ele sabe que essa semana iria acontecer, Ele sabia. Deus preparou essa semana para revolucionar a sua vida espiritual, para que você pudesse tomar decisões importantes na tua vida, que vão influenciar não só a tua vida espiritual, mas todo o contexto em que você vive. Então conversa com Deus agora. Fale para Ele. Se você vem, diga os motivos, o que você está pedindo, o que você está precisando. Se você não vem, também diga para Ele. E nosso Deus, Ele compreende todas as coisas. Ore, e depois eu vou também estar fazendo um momento de oração. Amém. Amém. A nossa comunidade, como vocês percebem, está bem, sempre crescendo, sempre aparecendo mais pessoas que estão adorando a Deus, estão buscando a palavra de Deus. Muitos estão assistindo a TV Novo Tempo, estão conhecendo a verdade bíblica, estão se aproximando mais de Jesus. Isso é muito bom. E a nossa comunidade está crescendo, há uma rotatividade muito grande, pessoas chegando, outras saindo também, indo embora. E tem uma família em nosso meio, que eles estão se despedindo. Hoje é o último culto de sábado, que ele vai estar aqui com a gente. E eu queria fazer uma oração especial. É o irmão Wellington. Eu gostaria de, se ele pudesse vir aqui à frente, junto com seus filhos, o Tiago e o Nicolas. Nós vamos fazer uma oração especial por essa família, para que Deus possa abençoá-los, para que Deus possa conduzi-los. E agradecer até mesmo porque eles estiveram presentes com a gente aqui durante tantos anos. Eu queria agradecer a Deus e pedir que a igreja possa estar de uma maneira especial também intercedendo por essa família. Bom, Elton, que Deus abençoe. Nicolas, né? Abençoe Tiago também. Eu queria que a igreja estivesse orando por essa família. O irmão Elton, colaborador dessa igreja, uma pessoa sempre dedicada, sempre fiel a Deus. E está voltando para o Maranhão, não é isso? Completou a sua carreira, está aposentou na Marinha, né? Dedicou toda a sua vida à Marinha do Brasil. E nós vamos estar agradecendo pela vida desse servo. Volta para sua terra,
mas volta com a sensação de dever cumprido aqui, com a sua pátria, com o seu trabalho, e volta para continuar servindo a Deus naquela região tão especial. Vamos fazer uma oração? Do jeito que vocês estão mesmo, vamos orar por eles. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela vida do Wellington, do Tiago, do Nicolas. Estão se despedindo hoje da gente, mas grandes projetos e desafios eu creio que o Senhor tem para eles, lá onde eles irão. Toma-os em tuas mãos, que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Recebam uma saudação especial da nossa igreja, que Deus abençoe vocês. Muito bom sabermos que, apesar de não estarem mais com a gente, estarão continuando o trabalho de Deus em outro lugar. Queridos, eu convido vocês para o momento mais significativo e importante dessa manhã. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas capítulo 8, verso 40. Eu convido a igreja a ficar em pé, porque nós vamos ler a palavra do Senhor agora. Viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes é a palavra de Deus, capaz de penetrar no mais íntimo do nosso coração e do nosso ser. Lucas capítulo 8, versículo 40, a seguir. Diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava à beira da morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da garota. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, o fôlego de vida, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar. Soberano Deus, é incrível, Senhor, como a Tua palavra, ela nos apresenta situações que pessoas viveram no passado e são situações que a gente vive hoje também. Perdemos entes queridos, temos pessoas enfermas em nosso meio, nós oramos por elas, nós nos preocupamos, mas chega um limite, Senhor, onde nós não podemos fazer mais nada. A Tua palavra apresenta que o Senhor é o Deus dos impossíveis. E nessas histórias aqui, o Senhor faz aquilo que humanamente falando era impossível, simplesmente porque o Senhor nos ama.
Te pedimos agora, Senhor, que possas nos iluminar ao continuarmos meditando em Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, essa história é uma história que sempre me impressiona. A ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher enferma, são histórias assim que me impressionam. Os discípulos, eles ficam assim, impressionados com as atitudes de Jesus. Como eu disse, Jesus foi o único ser humano que em sã consciência afirmou ser Deus. E ele agia como Deus. E os discípulos ficaram assim atônitos, ficavam assim suspensos. Até a respiração era diferente e ofegante quando eles viam o que Jesus estava fazendo naquela época. E eles observavam, e Jesus os impactava, os impressionava. Naquele dia, por exemplo, em Naim, duas multidões se encontram. A Bíblia diz que Jesus ia com uma grande multidão, entrando na pequena cidade de Naim, e uma outra multidão saía da cidade. As duas multidões se encontram. Na multidão que acompanhava Jesus, ex-leprosos, pessoas que haviam sido cegas, agora não eram mais, prostitutas que haviam sido perdoadas. Agora, a multidão da alegria, a multidão do louvor, a multidão das bênçãos, estava entrando na pequena cidade de Naim. E a multidão do luto saía de Naim, porque o filho único de uma viúva havia morrido. As duas multidões, elas se encontram. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele caminha em direção ao caixão do garoto. E as multidões param. A multidão da alegria para e a multidão da tristeza também para. Lágrimas rolavam do rosto daquela mulher, do rosto daquela mãe. Jesus disse: esperem. E aqueles que levavam o caixão, eles pararam e esperaram. Jesus caminha em direção do menino, com os olhos fixos naquele esquife ali. E Jesus, ele proclama de maneira muito simples algumas palavras que mudaram para sempre o aspecto da multidão da tristeza. Jesus diz: garoto, eu te ordeno, levanta-te. Está lá em Lucas 7,14. E o que é que a Bíblia diz que aconteceu? O coração volta a bater, o sangue volta a circular de novo, a pele fria começa a ficar quentinha de novo. E a palavra diz que o garoto se levantou. E a mãe o abraçou e o beijou. E a multidão que estava triste agora se alegra, mas a multidão se impressiona. E perguntas começam a surgir na mente daquelas pessoas. Quem é este homem que tem poder sobre a morte? Quem é esse homem que consegue andar sobre as águas? Quem é esse homem que a história e os inimigos da cruz tentaram apagar todos os registros dele? Seus feitos, seus milagres, tentaram esconder a verdade da ressurreição. E essa verdade atravessa a história. Milhões de pessoas morreram para não negar esse fato da ressurreição de Cristo. E milhões de pessoas se questionam, mas quem é esse homem que não levanta uma espada, mas no entanto nunca teve tantos voluntários ao seu serviço? O grande sonho dos estadistas, dos imperadores, dos reis da história, era exatamente terem multidões que os serviriam. Sistemas de governos foram fundados em torno dessa ambição. Multidões servindo a líderes. Mas Jesus teve multidões servindo sem precisar levantar uma espada, uma arma. Pelo contrário, pregando a paz e pregando que você deve orar pelos seus inimigos. Pregando que você deve orar por aqueles que te perseguem, que você deve dar a outra face. E eu digo para vocês que se o cristianismo fosse a religião oficial do planeta, o estilo de vida do cristianismo resolveria todos os problemas sociais. Porque o que Jesus pregou era exatamente igualdade social. E nessa história que nós vamos ler aqui, de Jairo, o mais alto oficial da sinagoga naquela época, e da mulher do fluxo de sangue, nós vemos um homem poderoso, um homem influente que se encontra com a mulher que estava lá no lamaçal. Uma mulher que estava à margem. Nós vemos ali que a dor e o sofrimento nivelam a topografia social.
e não existe mais diferenças? Porque o homem poderoso e rico estava perdendo a sua única filhinha de 12 anos. E a mulher pobre e humilhada há 12 anos estava também no mesmo cenário e na mesma página da história. Vocês percebem que a topografia social é nivelada quando Jesus se apresenta na história? Não há desigualdades. A igreja do primeiro século não tinha desigualdade social, embora existissem pessoas com mais condições financeiras. Mas não havia desigualdade, porque as pessoas que tinham necessidades, essas necessidades eram supridas. A igreja continuava tendo pessoas ricas e pessoas pobres, mas as pessoas que tinham mais condições, tudo era nivelado. Não era que uns tinham a mesma conta bancária, não se trata disso. Se trata de que o necessitado não tinha mais necessidades. Se trata de que aquele que era doente, ele conseguia ser visitado e ser ministrado. Então isso me chama a atenção quando eu olho para Cristo e para essa história em si. Eu vejo a compaixão de Cristo pelos enfermos. E nessa manhã eu estou falando para alguém que está doente mesmo fisicamente. Está enfermo. Se você não estiver enfermo fisicamente, pelo menos a sua emoção está ferida de alguma maneira. Está passando momentos difíceis. E nessa manhã a mensagem de Deus é exatamente para você, que veio a essa igreja nessa manhã enfermo, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. E Ele quer ministrar cura para a tua vida. Quando eu olho para essa história da Bíblia, eu fico me perguntando, qual o segredo de Jesus? Pedro vê Jesus ressuscitando aquele garoto ali no esquife. Aí daqui um pouquinho, no jantar noturno, Jesus está lá conversando com os discípulos, rindo de uma anedota que Pedro conta. E ali, vestindo roupas que os discípulos mesmos vestiriam. E Pedro fica se questionando. Quem é esse? Que ri das piadas que eu conto? Que come o mesmo pão que eu estou comendo? Que usa roupas que eu mesmo vestiria? Quem é este? Que os ventos e o mar lhe obedecem? Que tem poder sobre a morte? Que toca no intocável? Que toca no leproso e o leproso é curado? Quem é este? A pergunta que Pedro fez, os discípulos fizeram, é a pergunta que céticos, agnósticos, ateus, historiadores, imperadores, pessoas simples e pessoas poderosas fizeram no desenrolar da história. Duas perguntas importantes os seres humanos se fizeram no desenrolar da história com respeito a Jesus. Primeira pergunta, quem é este? Quem é esse homem afinal? Segunda pergunta que todo ser humano, se não fez um dia, vai fazer ainda. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? Você já ouviu essa pergunta alguma vez? Quem fez essa pergunta pela primeira vez, vocês lembram? Quem fez? O que eu farei de Jesus chamado Cristo? Exatamente. Pilatos. Governador romano, cujo trono estava em Jerusalém, ali na região de Israel. Ele era os olhos de Roma em Israel. Ele era o comandante oficial de Roma em Israel. E ali estava Pilatos. E a pergunta que Pilatos faz é a pergunta que atravessou os séculos e chega até nós. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? O que eu vou fazer de um homem assim? Um homem que comanda exércitos sem precisar usar armas. Um homem que usa apenas o poder do amor. Um homem que cura pessoas. Um homem que se aproxima daqueles que ninguém mais chegavam perto. Se aproximar de um leproso naquela época era algo impensável. Condenado pela lei. Se aproximar de uma prostituta era condenado pela lei. Tocar em uma mulher que estava 12 anos sangrando, uma mulher que tinha fluxo de sangue, ela era considerada impura, imunda por um período de tempo, cerimonialmente impura. Só que Jesus ignorava todos esses conceitos, porque Jesus vinha estabelecer um novo princípio de vida, um novo estilo de vida. E as coisas que afastavam Deus das pessoas, a religião afastava muitas vezes Deus das pessoas. Jesus veio quebrar esse paradigma religioso que dizia que o leproso tinha que viver banido do convívio social, que a mulher com fluxo de sangue devia viver banida, ninguém podia tocá-la. Então Jesus veio quebrar todo esse sistema para aproximar as pessoas. E o que me chama a atenção nessa história é exatamente a maneira como Jesus age
com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão doentes. Qual era o segredo de Jesus? Você hoje deve ter muitas coisas para fazer no seu dia a dia. Muitos e-mails para responder, muitas mensagens para responder. Eu estou aqui com meu celular, com centenas de mensagens que eu não consegui visualizar essa semana. Que eu não consegui responder. Algumas eu consegui, outras não. Alguns irmãos reclamam, pastor, mas o senhor não visualiza, o senhor não responde. Aí um dia eu vou mostrar esse celular para alguém que disser assim, porque é muitas mensagens, são muitas mensagens. Eu tenho certeza que a tua agenda é lotada também, muitos e-mails para responder, muita agenda, muitas mensagens aqui no celular. Você imagina como era a agenda de Jesus? Tantos compromissos, multidão que apertava Jesus. Nesse contexto aqui, por exemplo, nós temos o mais alto chefe da sinagoga, o homem mais importante da religião na época, com a filhinha de 12 anos morrendo quase, procurando Jesus. Aí Jesus vai na direção para atender o pedido de Jairo. Aí no meio da multidão que o apertava, alguém toca nele. Aí ele tem que parar e tem que dar atenção, porque ele sentiu que dele saiu o poder. Não era um toque comum, era um toque de poder, um toque de fé. As pessoas não conseguiam ver, porque se você quisesse ver aquela mulher, enquanto a multidão apertava Jesus, ela se esgueirava pelo chão, ela se arrastava, não tinha mais forças, perdia sangue constantemente. Então você quer olhar para a mulher? Baixa os seus olhos e você vai ver que ela está se esgueirando pelo chão. Ela está infectada, ela está cerimonialmente impura, ela está completamente suja. A Bíblia diz que que ela gastou tudo o que tinha com os médicos. A palavra é charlatanismo. Profissionais que estavam apenas explorando aquela mulher durante 12 anos, mas não davam solução de fato para ela. Então era uma mulher ali na margem da sociedade. Ela está se arrastando no chão, as pessoas trombam, pisam nela, mas ela estava determinada. Se eu apenas o tocar, era isso que ela pensava. Se eu apenas o tocar. A mulher estava totalmente desesperada. O verso 26 diz assim: ela padecia sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas ninguém trazia solução. A mão que tocou a túnica de Jesus, ninguém ousaria tocar. Era impura. Ela estava completamente sem forças, mas ainda tinha esperança. Se estivessem, por exemplo, ao redor dela, os chefes da sinagoga, eles teriam repreendido, teriam se afastado. Mas aí, ironicamente, o chefe mais importante da sinagoga está na mesma multidão, precisando de Jesus igual a mulher precisava. Como eu disse, a dor e o sofrimento. Como disse C.S. Lewis, elas são o megafone de Deus para despertar um mundo que está surdo. Já ouviu falar do megafone de Deus? A dor, o sofrimento. Muitas vezes é a única situação em que nós vamos nos voltar verdadeiramente para Deus. Então, se você está passando por um momento de dor, de sofrimento, de lutas, entenda. Deus permite que isso aconteça em um contexto de mundo de pecado. Porque Ele quer nos lapidar e nos preparar. Não é Deus que faz acontecer, mas Deus permite que essas circunstâncias aconteçam. Aqui nós vemos um homem mais poderoso e uma mulher pobre, uma mulher humilhada, no mesmo nível, precisando de Deus. As pessoas agora, elas conseguem entender um pouco mais como que o cristianismo é uma religião que unifica todas as pessoas, todas as fés. Por quê? Porque o cristianismo, ele está aberto a todas as pessoas, a religião cristã, porque ela exatamente apresenta o comportamento de Cristo perante aqueles que estavam à margem da sociedade. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem, meditando um pouquinho na vida e no desespero dessa mulher. É estranho observar na mesma cena o chefe da sinagoga e uma mulher impura como essa. Aliás, era impensável isso. Impensável. O manto de Jesus está à vista e ela está focada no manto de Cristo. Ela corre na direção ou engatinha na direção de tocar o manto de Jesus. Eu estou falando para alguém nessa manhã
que está precisando de uma bênção de Deus? Você tem orado há muito tempo e isso não tem acontecido. Você colocou até aqui os seus pedidos de oração, está tudo aqui. E você tem esperança que isso aconteça na sua vida. Qual é a bênção que você está pedindo? Essa mulher, ela tinha esperança. Ela não desistiu, apesar do que as pessoas diziam, do que as pessoas afirmavam. Ela não desiste. Ela avança em fé. Ela está determinada a receber a cura. Mesmo caminho, mesma história. E Jesus é detido pela mulher, mas a filha de Jairo morre. Jairo se desespera, os servos dizem: olha, não adianta mais, não incomodem mais Jesus, porque não tem mais esperança, ela morreu. O que Jesus faz? Não se turbe, não se preocupe. Impressionante a tranquilidade de Jesus. A multidão apertava, os discípulos questionavam. A mulher aparentemente mudou a agenda de Jesus ali, atrapalhou os planos de Jairo. Mas quando Jesus para dar atenção a uma mulher daquelas, ele está ensinando uma lição para a gente. Tratar todo mundo igual. Igualdade. Essa é a grande lição que a gente aprende na palavra de Deus quando falamos de comunidade. Jesus podia pensar: é um homem rico, é um homem importante, é o líder religioso mais importante de Jerusalém. Primeiro eu vou dar atenção a ele. Ninguém dá atenção para essa mulher mesmo. Vocês percebem como que Jesus pensa diferente da gente? O que você faria no lugar de Jesus? Daria atenção ao chefe da sinagoga ou daria atenção àquela mulher que as roupas não eram tão elegantes mais? Todo mundo se afastava dela. É algo que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de compaixão, compaixão é você colocar o coração, a paixão, e juntar essa paixão com a pessoa que está precisando. Compaixão. Ter a paixão de Cristo em nosso coração pelas pessoas. Isso é compaixão. Interessante que quando ela toca, a vida volta a correr em suas veias, sua face se transforma e ela parece uma jovem agora. Estava envelhecida, estava acabada, agora parece uma jovem. Olha que interessante esse último verso, verso 33. A Bíblia diz assim: a mulher, sabendo do ocorrido, sabendo que era ela de quem Jesus estava falando, que Jesus diz assim: quem me tocou? E ela tenta se esconder. Aí diz que ela apresentou-se atemorizada e tremendo, ajoelhou-se ante ele e contou toda a sua história. Contou toda a sua história. Eu gostei dessa frase aqui na Bíblia. Contou toda a sua história. Sabe por quê? A Bíblia faz questão, o Espírito Santo fez questão de selecionar essa frase aqui. Diz que a mulher, no meio da multidão, todo mundo em silêncio, ela para e ela conta toda a sua história. Para quem? Para Jesus. Jesus com um monte de e-mails para responder, com a agenda lotada, com a filha do chefe da sinagoga para curar. Ele para ouvir uma mulher pobre, humilde, contar toda a sua história. Fazia 12 anos que essa mulher havia perdido a família, cerimonialmente impura, proibida de ser tocada, de ser visitada, de receber atenção especial dos seus queridos. Possivelmente seu marido a havia abandonado, porque agora não fazia mais sentido na cabeça dele. Alguns maridos fazem isso. Eu soube de um marido que abandonou a esposa, porque o filhinho nasceu deficiente. Aqui, nos nossos dias. Se nos nossos dias acontece isso, você imagina naquela época também. Se o ser humano é o mesmo, em todas as épocas e lugares. Queridos, quando eu olho para essa história aqui, a Bíblia diz, e a mulher contou toda a sua história. 12 anos ninguém parava para ouvir a história daquela mulher. Ela começava a contar a sua história, as pessoas estavam apressadas, elas não queriam ouvir. Já prestou atenção que quando a gente pergunta assim, às vezes passando pelo corredor, e aí, tudo bem, tudo bem? Tudo que você quer que as pessoas digam é, tudo bem, tranquilo, e vai embora. Se a pessoa parar para contar a história dela, olha, não está nada bem. Aí você já fica agoniado, olha para o relógio, começa a pensar no teu compromisso daqui um pouquinho.
Aí você fica pensando, mas por que ela parou para contar toda a história para mim? Porque você perguntou se ela estava bem. Se você não perguntasse, ela não ia contar a história. Mas você perguntou. Então, não pergunte se você não estiver disposto a fazer o que Jesus fez. Ele parou para ouvir. Ele tinha uma agenda. Tinha uma garotinha de 12 anos que ia morrer se ele não aparecesse lá. Mas ele parou para ouvir a história daquela que vivia à margem da sociedade. Queridos, é incrível como o comportamento nosso hoje muitas vezes é totalmente desconexo daquele comportamento que Jesus tinha e que ele ensinou para os discípulos. Quanto tempo fazia que ninguém marchava na direção daquela mulher para ouvir o que ela tinha para falar? Os médicos daquela época só enrolavam ela. As pessoas humilhavam, ela não podia entrar na sinagoga, ela não podia cultuar a Deus, porque estava impura. Com o principal líder da sinagoga esperando, a menininha morrendo, o que mais me impressiona é que Jesus dá atenção para ela. Você pode pensar assim, pastor, mas será que Deus ouve minhas orações? Será que esse pedido que eu coloquei aí na frente, eu coloquei, pastor, mas será que Deus vai dar atenção para o que eu escrevi aqui? Eu estou aqui na mão com nomes que vocês colocaram aqui dos 5 amigos que vocês estão orando. Olha, tá aqui. Tá aqui o Jesus, tem alguém orando por Jesus aqui, ó. Larissa, Noemi, Adelir, Toninho. Aqui, ó. São nomes. Você está orando, possivelmente eles precisam de Deus, precisam de Jesus. Aqui os meus vizinhos, ó. José Armando pede pelos seus vizinhos, pela mãe, pelo filho, pelo sobrinho, por todos os familiares. Nós temos aqui vários nomes, olha. Alguém está pedindo pelo seu filho, pelo Guilherme, pela Juliana, Maria, Andressa, Leandro. Então, estão aqui os nomes. Querido, Jesus, Ele sabe o que você escreveu aqui. Se Ele deu atenção para aquela mulher que ninguém dava atenção, Ele sabe o que você escreveu aqui. Ele sabe o que você colocou aqui nessa caixinha de oração. Pastor, mas eu vejo sempre esses pedidos aí. Será que tem alguém que se importa por esses pedidos aqui? Tem pessoas que intercedem por esses pedidos, mas acima de tudo, Deus sabe o que você escreveu aqui. Se você colocou nomes aqui, é porque você quer que essas pessoas recebam um encontro com Jesus e sejam salvas. Estamos orando por esses nomes. Mas Jesus diz assim que você deve buscá-lo também. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto Ele está perto de todos nós. Eu quero encerrar concluindo que a doença roubou a força da mulher. Agora, a doença tirou a força dela, mas não tirou a esperança dela. O que está tirando tua força hoje? O que está tirando tua vitalidade espiritual? Prejuízos financeiros, um casamento que não está legal, filhos que estão rebeldes, traumas da infância que insistem em te assombrar ainda hoje. O que está tirando tua vitalidade espiritual? Uma noite passada com alguém que você não deveria ter passado, um namoro impróprio, está tirando tua força espiritual. Como que Jesus tratava as pessoas que caíam? Enquanto todo mundo se afastava, condenava, lançava pedras, Jesus se aproximava. É assim que Ele faz contigo e comigo hoje também. A pergunta é a seguinte: o que você vai fazer de um homem como esse? O que você vai fazer de Jesus chamado o Cristo? Eu concluo dizendo que se tudo que eu estou pregando aqui, se a Bíblia é a maior falácia da história, se a Bíblia é aquilo que os ateus, os céticos, os críticos têm dito, apenas um livro de mitos, se a Bíblia não contém a verdade, apenas são lendas, são histórias, se de fato Jesus não é o Messias e não é o Salvador,
Se Jesus não vai voltar, como diz a Bíblia em 2.500 versos aqui, se não está acontecendo um julgamento da humanidade, como diz a profecia de Daniel, que começou em 1844, o juízo da humanidade, conforme Daniel, profeta bíblico. Se nada disso é verdade, e aí você descobre isso, que nada é verdade da Bíblia, mas você seguiu fielmente os princípios de Cristo, os princípios cristãos, mas você descobre que nada é verdade, que nada existe, que os ateus são certos, que Deus não existe, que Deus é apenas um amiguinho imaginário que você conversa com ele. Se de fato isso está certo, eu pergunto, se nada existe, o que você perdeu sendo cristão? Se nada existe, o que você perdeu sendo cristão? Nada. Se nada existe, você não perdeu nada. Pelo contrário, eu diria até que você ganhou. Viveu uma qualidade de vida e saúde muito melhor, porque você não virou noites em festas, bebendo, fumando, fazendo coisas que prejudicam a tua saúde. Então digamos que nada existe, a Bíblia não é verdade, nada existe, Deus não existe, Jesus não vai voltar, o céu não é real. Aí você descobre isso, você não perdeu nada. Pelo contrário, você ganhou, você viveu em paz enquanto acreditava nisso. Mas vamos pensar da seguinte forma: chega no final da tua vida, você descobre que tudo é verdade. O céu está se abrindo, Jesus está voltando nas nuvens dos céus, conforme diz 2.500 profecias da Bíblia. Nesse sentido, Jesus está voltando, o céu está se abrindo, há um poderoso terremoto que sacode a terra. Ele está voltando. E agora todo olho verá, como diz a Bíblia, desde Pequim até Nova York, até Rio de Janeiro, todos estão vendo ele voltar. Eu pergunto, o que você perdeu se você não acreditou? Tudo. Você perdeu tudo. Agora, eu não preciso nem mencionar descobertas arqueológicas, a ciência, grandes gênios da ciência, os pais da ciência do passado que eram cristãos e acreditavam na Bíblia e em Deus. Eu não preciso nem mencionar para vocês filósofos ateus do século passado que descobriram de fato que Deus existe. Agora, por último, um cientista mundialmente famoso, ele desenvolveu um estudo onde ele prova a existência de Deus. E no meio de uma bancada cética, uma bancada com ateus, com agnósticos, com pessoas que não acreditam em Bíblia, ele ganhou o maior prêmio dado a um cientista por causa dos seus estudos e dessa descoberta impressionante. $1,5 milhão. O maior prêmio já conferido a um cientista. Agora, como que uma academia concede um prêmio a alguém que que prova que Deus existe através de seus estudos? É porque de fato, pessoas que estão investigando a natureza, investigando física quântica, investigando os estudos mais profundos, eles não conseguem mais argumentar com poderosos argumentos de que se existe um projeto inteligente, o universo, se há um corpo humano tão complexo, tem que ter um projetista. Sabe, é isso que Jesus fez. Ele não é aquele Deus apenas transcendente, a anos-luz de distância da tua necessidade e das tuas orações e daquilo que você escreveu aqui. Ele é um Deus imanente, é um Deus que está presente, é um Deus que está do lado. É um Salvador ao lado. Eu gostaria de convidá-lo a nessa semana caminhar o caminho que Cristo caminhou. Meditar naquilo em que Ele meditou. Receber aquilo que Ele recebeu. E se você fizer esse plano com Deus, de participar dessa trajetória na Semana Santa, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa semana. A minha vida nunca mais será a mesma. Qual o convite de Deus para você? Tem alguém enfermo em nosso meio? A paixão de Cristo aqui é pelos enfermos. A mensagem foi sobre isso. A mulher do fluxo de sangue,
aquela garotinha que morreu, mas Jesus ressuscitou, o filho da viúva que morreu, mas Jesus ressuscitou. O que Jesus dizia nos funerais? A gente fica sem saber o que dizer nos funerais. O que Jesus dizia? Menino, levanta-te. Lázaro, saia da sua sepultura. Era isso que Jesus dizia nos funerais. Mulher, não chores. Frases de alguém que tem um poder sobre a morte. Eu queria fazer uma oração nesse momento com as pessoas que estão enfermas, que acham que estão enfermas, fisicamente ou espiritualmente, ou talvez emocionalmente. Você não foi restaurado ainda, mas você está buscando isso de Deus. Se você se sente enfermo de alguma maneira na sua vida, eu quero orar com você. Nós vamos ter uma música, e enquanto essa música estiver sendo cantada, eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé, em atitude de reflexão, de oração. Eu vou estar orando por você para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te fortalecer. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver, descobrir teu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi, havia alguém. Você estava posso levantar e viver. Amém.
você não está sozinho. Jesus está contigo, amém? No escuro, no silêncio, Ele está contigo. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Simplesmente para nascer um novo dia para você. Vamos orar. Querido Deus, os teus filhos se colocaram em pé, Senhor, porque eles reconhecem que estão enfermos. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente também. Alguns carregam traumas, dilemas a vida inteira. Mas o Senhor tem poder para nos libertar nessa manhã. Um simples toque, Senhor, no teu manto foi suficiente para estancar uma hemorragia de 12 anos. Uma simples palavra tua foi suficiente para ressuscitar aquela garotinha e aquele menino em Naim. Senhor, eu tenho certeza que com as simples palavras tua, o Senhor pode nos libertar também desses dilemas, desses traumas. O Senhor pode nos curar fisicamente. O Senhor pode nos curar espiritualmente. O Senhor nos fortaleça e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, podem sentar-se. Só apenas algumas orientações para esse segundo momento. Apenas algumas orientações importantes. Todas as noites da semana de oração, vocês vão receber esse papel. Ele é até um pouco compridinho. Ele tem um propósito especial. Esses papéis nós vamos utilizar para uma dinâmica bem interessante de oração a cada noite. Então todas as noites você vai receber o seu papelzinho. Você vai colocar ali. Você tem um propósito perante o Senhor. Que é o propósito de buscar algo especial. Mas acima de tudo, entregar algo especial para Deus, que é a sua vida. Todas as noites você vai receber na entrada esse papelzinho. Nós vamos ter um momento de oração. E a equipe aqui vai estar proporcionando um momento bem especial de dinâmica com essa oração, que vai ser bem importante. Toda a igreja vai estar intercedendo. Hoje, 5 da tarde, se você quer alcançar resultado diferente na tua vida espiritual, se você se sente doente espiritualmente, fisicamente, você tem que fazer a sua parte. Poder divino e esforço humano. Então, se você está doente fisicamente, você tem que mudar seu estilo de vida. Buscar mudar seu estilo de vida. Ver como é que está a tua alimentação, atividade física, o que você está fazendo. E aí Deus usa os médicos e Deus usa também o seu poder sobrenatural. Você tem que fazer a sua parte. Você quer crescer espiritualmente? Vindo na igreja só no sábado de manhã? Aí não tem como. Hoje, 5 da tarde até as 8 da noite, nós teremos uma tardilha ou uma mini vigília. Certo? 5 da tarde a 8 da noite. Para quem vai ser essa vigília? Para todos aqueles que querem crescer espiritualmente. Então, se você quer crescer, venha hoje à tarde. Nós vamos ter uma programação toda especial às 5 da tarde, tá bom? Outra orientação importante. Nós vamos ter a escola sabatina, estamos esse mês com um formato diferente. E aí, vocês estão recebendo um papelzinho assim, com teu nome, coloca o nome. Se você estudou os 7 dias da semana a Bíblia, ou a lição da escola sabatina. Se entregou algum folheto, alguma literatura, coloca o número aqui. Estudos bíblicos, enfim. Só para a gente fazer um levantamento de como está o andamento assim da nossa igreja nesse sentido, tá bom? Aí você vai preencher e nos entrega no final, que nós vamos estar contabilizando, tá bom? Para a gente poder ter esse diagnóstico bem especial. Nesse momento nós vamos ter uma música, e essa música é a música ponte para que a escola sabatina comece e as crianças possam... E as crianças possam se retirar depois, os avisos, vamos ter essa música. E somente hoje a classe das crianças vai se retirar. Não sei se os adolescentes também, mas as outras classes ficarão aqui dentro, inclusive os jovens, porque hoje eles irão comandar essa parte aqui da lição da escola sabatina, vai ser bem legal. Deus abençoe a todos.